Olá pessoal, sou Rita de Castro, nós estamos aqui hoje para continuar com a nossa aula 2 da apostila de Química Aplicada, falando sobre as formas de apresentação dos cosméticos. Hoje, utilizam-se de maneira apropriada diferentes formas cosméticas disponíveis para atender ao consumidor, que está cada vez mais exigente e ansioso por inovações. Nós vivemos em uma era em que as pessoas consideram a beleza como uma forma apropriada de se mostrar ao público. Os cosméticos estão em uma gama de produção, nós temos uma variedade enorme em que eles se apresentam de diferentes formas e as pessoas estão cada vez mais procurando esses cosméticos inovadores, sejam para prevenir ou sejam também para tratar algumas disfunções que tem no seu corpo. A beleza está como uma forma em que as pessoas procuram esses cosméticos de maneira cada vez mais avançada. Nem tanto procurando o custo-benefício, mas sim procurando aquilo que vai lhe trazer uma sensação mais agradável, tanto na pele, corpo e cabelo. A escolha da forma cosmética ela tem como objetivo a funcionalidade, a percepção sensorial, a estabilidade, a segurança e a eficácia do produto. Quando você vai escolher um cosmético, tanto para fabricação como uso, as pessoas sempre procuram aquilo que é mais funcional, aquilo que seja mais rápido, que não demande tanto tempo. Assim também a questão sensorial, como nós vimos os neurocosméticos, aquele que lhe proporciona uma sensação de bem-estar pelo cheiro, pelo toque na pele. Também procuram a segurança que o produto pode lhe repassar, por isso em que ele tem que ter todas aquelas normativas, tanto da Anvisa como a RDC e do CATET, parecer técnico, e eles procuram também a questão da eficácia do produto, querem aquele produto que haja mais rápido em um menor espaço de tempo. Entre as formas cosméticas mais utilizadas, nós podemos mencionar as emulsões, que são aqueles cremes e loções, os géis, as suspensões, soluções, pomada, os pós, aerosóis e os sticks, que são aqueles que nós chamamos de batons. Vamos agora conferir um pouco sobre cada tipo de apresentação de cosmético. As emulsões. As emulsões, elas são sistemas heterogêneos constituídos de duas fases miscíveis, ou seja, são duas fases que não se misturam. Nós temos uma aquosa, uma fase aquosa, que é aquela fase que pega a parte polar, que é aquela que se liga à água, e uma oleosa. E também formada de um terceiro componente, o emulsificante. Esse emulsificante é aquele produto, aquela substância formada por duas fases. Ela tem a fase polar e a fase apolar. A fase polar, ela vai ser aquela que vai se ligar à água com mais facilidade, e a apolar, ela vai se ligar a gordura com mais facilidade. Por isso é que ele é formado de duas fases miscíveis, que não se misturam. As emulsões elas podem ser apresentadas em formas de cremes, loções e géis cremes. E são utilizadas em produtos com formulação para uso facial e corporal e também aquelas que são condicionadores de cabelo. Nós podemos pegar um exemplo de um creme para o corpo. Se podemos observar, esse creme, ele existe aquela partezinha dele mais que ele não se mistura. Ó, a substância dele, ela é mais oleosa e, porém, em contato com a água, ela não vai sair. Então, a maioria desses cremes corporais hoje em dia, eles usam essa emulsão e ela também proporciona aquele cheiro mais agradável. Além das emulsões, nós também temos aqueles que são conhecidos como géis. Durante essa pandemia, nós ouvimos muito falar do álcool em gel, do hidratante em gel. Então, é um termo que está muito em alta e muitas pessoas utilizando. Os géis, eles são uma forma cosmética que possui dispersões coloidais, constituída por um sistema semissólido, que tem um aspecto gelatinoso. Ou seja, ele não é tão sólido, ou seja, ele não é aquela coisa inquebrável, ele é só semissólido, ele vai ter um aspecto gelatinoso também e ele vai ser disperso em um diluente líquido. Os géis ele tem sido muito utilizado em produtos cosméticos e como base dermatológica, pois eles possuem aquela boa espalhidade, não são gordurosos, não provoca aquela sensação de grude na pele e ele tem veículos com princípios ativos e hidrossolúveis, ou seja, na água ele não vai se misturar com a água, e os lipossomos também. Temos uns exemplos hoje em dia do
gel que a gente passa na mão, o álcool em gel, que é formado por essas moléculas hidrossolúveis, nós podemos ver que fica aquela sensação, aquele aspecto gelatinoso, não fica líquido e também ele espalha bem pelo corpo. O gel, hoje em dia, também nós temos aquele gel que passa nas unhas, para fazer unha em gel, unha em fibra, que ele também resiste ao calor. Isso é uma das principais formas do gel. Ele tem boa espalhidade, ele não é sólido, tem esse aspecto gelatinoso. Outro produto são a suspensão. Ela vai ser uma dispersão grosseira, na qual partículas insolúveis, geralmente maiores do que 1 micrômetro de diâmetro, encontram-se dispersas a um meio líquido, geralmente aquoso. Como exemplo de suspensões, nós podemos citar os esfoliantes, que são aqueles que nós proporcionamos aquela limpeza da pele, que eles têm aquelas micropartículas. Temos também as loções fotoprotetoras, como a questão dos protetores solares, tem uns que já são ligados a bases também para o rosto ou para o corpo, que possui dióxido de titânico ou zinco suspenso, e as bases líquidas de maquiagem, que tem pigmentos em suas composições. O gel esfoliante, normalmente ela vem com aquelas microesferas que elas proporcionam aquela sensação de limpeza no rosto. É como se aquelas esferas fossem tirando a aspereza que existe no corpo, assim como também no rosto. Nós temos também aqui duas bases. Uma base que eu estou mostrando aqui para vocês, essa base, ela é aquela que nós utilizamos para fazer maquiagem. Ela tem um pigmento nela, porém ela deve ser usada onde não existem raios solares. Outro exemplo de base, nós temos essa, que ela já tem um protetor solar nela. É para usada para aquelas peles sensíveis e normalmente são indicadas para peles oleosas. Nós temos as soluções. As soluções, elas são uma das formas mais simples. Elas são caracterizadas com sistemas líquidos em que todos os componentes são solúveis. As soluções, elas são uma forma cosmética geralmente líquida, muitas vezes translúcida e pode apresentar características diversas, quanto à sua consistência e à sua viscosidade, dependendo da presença ou ausência de um agente espessante. As soluções, ela vai ser aquela que é totalmente líquido, ela não vai ter nenhuma cor, ela vai ser transparente e ela também é mais consistente, ela dá aquela sensação de líquida. E a produção dessa forma cosmética é simples e envolve a adição do diluente e de outros ingredientes a um tanque. Ou seja, essas soluções, elas são fabricadas de maneira mais simples, de maneira mais rápida, porém elas são poucas encontradas no mercado. Um exemplo que nós temos de solução é a água micelar. A água micelar, ela é transparente, ela não tem cheiro, ela proporciona aquela limpeza e a forma em que ela é produzida é uma mistura que ocorre entre outros princípios. Então elas são feitas de forma mais rápida, porém elas são menos encontradas no mercado. Nós temos as pomadas também, que são outros tipos de medicamento. As pomadas, elas já são com preparações gordurosas e semissólidas, assim como os géis também. E elas podem ser anidras, sem água, ou também podem conter uma pequena quantidade de água. Por causa da sua composição oleosa, esse tipo de formulação, ela apresenta pouco problema de estabilidade e contaminação microbiana, ou seja, as pomadas, elas não têm aquela eficácia prolongada. Ela, com pouco tempo, a eficácia dela já reduz, às vezes elas têm que ser passadas em mais intervalos de tempo, e ela também tem uma estabilidade de ter uma contaminação microbiana. Como ela é passada diretamente no corpo e ela não penetra tão rápido, pode ter que ter contato com micróbios. Em produtos cosméticos, as pomadas são utilizadas para a elaboração de pomadas labiais. Existem aquelas pomadas que servem, nós passamos nos lábios com a questão dos lábios que estão rachados ou tem alguma feridinha. Temos as pomadas modeladoras, que são aquelas que nós podemos utilizar nos cabelos para modelar. Quando as mulheres fazem penteado, trouxe um exemplo aqui para vocês. Quando as mulheres fazem penteado, ou quando as mulheres querem fazer os cachos nos cabelos, podem estar utilizando esse tipo de pomada. Pela consistência dela, nós podemos ver que elas são bastante gordurosas e que elas contêm pouco água. E elas são semissólidas, elas não são totalmente durinhas. E existe também, elas são usadas nos produtos de relaxamento capilar e existe também no mercado algumas pomadas que servem para o tratamento.
Por exemplo, rachadura nos pés e nas mãos, principalmente nessas épocas mais secas, nós podemos estar utilizando esse tipo de pomada aqui, que ela serve para prevenir o ressacamento e tirar aquela aspereza da pele. Normalmente, quando as pessoas vão fazer aqueles spas dos pés para tirar rachaduras, para tirar calos, eles utilizam esse tipo de pomadas como uma forma preventiva. Importante lembrarmos que esses produtos, eles são uma forma de prevenir ou tratar. Eles não servem para poder tirar aquilo que já existe no corpo. Então, o pó, eles são formados por matérias-primas sólidas, com o tamanho de partícula reduzido, que se apresentam na forma de uma mistura fina. Diferente do gel e da pomada, o pó ele já vai ser sólido. Ele não tem como ser líquido e nem semissólido, nem se apresentar como gel, para que a penetração na pele dele ocorra de maneira mais fácil. Ele é um cosmético estável, normalmente ele não causa nenhuma irritação na pele. Ele é vendido de acordo com o tipo de pele e a cor. E ele também é muito utilizado como maquiagem. No caso, nós utilizamos o blush, o pó. Tem pó para os pés, que nós chamamos de talco. São utilizados também para bebê na colocação de fralda e como produtos de higiene feminina. Os pós, eles são formados dos mais diversos tipos. Nós temos aquele pó compacto que nós usamos normalmente, que é esse. Vocês podem ver, ele já é uma estrutura mais sólida. Ele é armazenado em uma caixinha pequena e ele é bem sólido. Ele se espalha rápido pelo corpo, pela pele. Existem pessoas que utilizam pó tanto no rosto, como também utilizam o pó no corpo. Nós temos esse outro tipo de pó que, se vocês perceberem, ele é um pó feito de arroz. Ele já é mais maleável. Se a gente sacudir, ele pode cair. E ele também dá um aspecto mais na pele, mais lúcido, mais translúcido na pele, dá aquele brilhozinho. E o outro exemplo que eu trouxe para vocês é um blush, que ele já é aquele pó que tem aquela coloração mais aguçada. Normalmente as mulheres passam na bochecha para dar aquele efeito de bochecha coradinha. Outro tipo de produto encontrado nos cosméticos são os aerosóis. O aerosol ele é uma suspensão de partícula líquida, sólida ou líquida em um gás, e o que resulta na dispersação de um produto sob pressão. Sua produção geralmente envolve um processo de pressurização e a avaliação de sua estabilidade envolve verificar se a formulação não vai interagir com a embalagem. Então, um exemplo que eu trouxe aqui para vocês do aerosol, nós temos os antitranspirantes. Eles vão funcionar através de válvulas pela compressão. Você tem que apertar para que ele possa sair, sai esse jato. Antes do aerosol ir para o mercado, ele também passa por uma série de testes para ver sua estabilidade, para ver sua estrutura, para ver se a embalagem ela é confiável, se ela não oferece risco. E sempre eles pedem precaução na embalagem. No rótulo da embalagem, quando nós vamos ler, é impossível perceber que eles pedem que esses aerosóis eles sejam aplicados a uma certa distância e essas embalagens não sejam colocadas perto do fogo, porque elas são altamente inflamáveis. Esses aerosóis, nós temos hoje o exemplo de antitranspirantes como esse. Nós temos aqueles sprays que nós utilizamos em cabelos, em questão também para o cabelo ficar com aquele aspecto bem sólido, para que ele fique quieto, que ele não se mexa com o vento. Na questão de penteados ou também dos cachos, quando você quer deixar, diferente da pomada, né, que a pomada ela já é sólida. Já o aerosol não, ele vai ser essa partícula sólida ou líquida que vai atingir o meio ambiente. Nós temos os chamados sticks. Os sticks eles não são nada mais, nada menos do que os batons. Um exemplo, que os batons, existe também primer de pele, eles podem ter a forma de stick. Stick é a fórmula que a gente fala. Eles são muito comuns em produtos que não são manuseados diretamente pelos consumidores, como antitranspirantes, desodorante e batons. E eles podem ser constituídos por uma variedade de materiais. Hoje em dia, os sticks eles se apresentam em formas de batons, como nós podemos ver, é uma forma mais rápida de ser utilizada, e ele varia também de tamanho, cores, texturas. Existem até batons hoje que dão a sensação de que o lábio cresça.
Nós temos outro exemplo que eu trouxe aqui para vocês, é um prime, que é aquele que nós utilizamos na preparação da pele. Ele é em forma de stick também. O batom, o bastão que você utiliza na pele antes de iniciar a maquiagem. Então, para que todos esses cosméticos eles possam ser fabricados, veja sua composição, até chegar à prateleira para que o consumidor possa usar, ele tem que ser feito uma fórmula. Essas fórmulas elas têm que ser desenvolvidas, como nós já relatamos ontem, de acordo com as RDCs, aprovada pela Anvisa e também pelo CATEC. E o desenvolvimento de fórmulas cosméticas, nós podemos resumir ela da seguinte forma. O formulador, ele define o produto e a forma cosmética a ser utilizada. Então, ele vai pensar, aquele formulador, quem vai fazer, ele vai pensar no produto que ele quer, ele vai definir o produto, a textura desse produto e como ele quer que esse produto tenha essa forma. Se ele quer que ela tenha a forma de stick, se ele quer que ele seja aerosol, se ele quer que ele seja gel, pomada, emulsão. Ele vai coletar e avaliar informações sobre as funções e a segurança das matérias-primas, ou seja, cada ingrediente que ele vai utilizar, ele vai ver a segurança que essa matéria-prima oferece, se ele não vai causar uma alergia, uma irritabilidade, uma erosão da pele e o que cada função essa substância vai ter. Vai ter prevenir o envelhecimento, vai ser tirar rugas, ele vai dar uma sensação de hidratação, ele vai tirar o ressecamento da pele. Já com essa função organizada e esse protocolo feito, vai auxiliar na determinação do ponto de partida apropriado para o desenvolvimento das formulações. Depois de coletado todos esses pontos, essas substâncias, para que elas servem, a forma que ele quer usar e o que elas podem ocasionar na pele, ele vai iniciar o ponto de partida desse produto, a fabricação desse produto. São elaborados protótipos que são avaliados quanto à sua estabilidade e à sua funcionalidade. É como se ele fizesse algumas amostras e durante essas amostras em que ele vai fazer testes em algumas partes do corpo humano ou testes em algumas regiões da pele, vai mostrar se essa formulação ela vai ser adequada ou não, qual a sua estabilidade, se ela penetra rápido na pele ou se ela é de difícil penetração, se ela fica muito tempo no corpo, se ela sai, como ela penetra nas células e os seus resultados. Depois de tudo isso feito, esse protótipo feito, essa aula prática com todos esses cosméticos, com essa formulação, ele atinge aquela formulação adequada. Quando ele atingiu, esse produto é o que eu quero, ele vai servir para uma hidratação, eu vou colocar ele em forma de emulsão para as diversas partes do corpo. Quando ele escolheu isso, aí ele vai fazer o quê? Ele vai programar a produção do produto. Com toda a fórmula escolhida, como o produto vai se apresentar, que substância ele vai ter e para que ele vai servir, já vai se iniciar a produção desse produto. Normalmente inicia-se uma produção em baixa quantidade para ver a aceitação do consumidor. Após esse produto ser bem aceito do consumidor e também visto a questão de baixo custo e benefício, esse produto é colocado à venda nos diversos estabelecimentos. E hoje nós ficamos por aqui com a segunda aula. Voltaremos com o capítulo 3.